Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula de Química aqui pelo canal da Focon no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bloco de Química voltado para as carreiras militares com foco onde? Na prova da SpaceX. E, pessoal, hoje é a nossa última aula teórica antes da prova, tá? É a aula número 17. Fechamos o ciclo após 17 aulas com assunto novo, que a banca trouxe no edital, né? Propriedades coligativas. Ela trouxe, nós estamos em 2021, ela trouxe esse tópico em 2019 e cobrou 2020. Foi inédito isso. Um assunto novo ela já cobrou no ano seguinte. Então, após isso, nós vamos entrar com um módulo aí de questões, né? A gente vai fazer uma super revisão para vocês em véspera de prova, para preparar o máximo possível vocês para chegar na hora da prova e olhar a questão e verificar, poxa, eu já fiz uma parecida com essa, então agora eu mais ou menos sei como resolver, por isso que é importante, eu sempre friso isso para vocês, o seguinte, fazer questões é tão importante quanto estudar teórico. Não adianta só ser teoria sem praticar. É a mesma coisa que eu estar estudando para ser piloto de Fórmula 1. Adianta eu só estudar teoria? Eu vou pegar um carro e vou saber pilotar? Não. Você aprende na prática. E a nossa carreira de concurseiro exige que você faça muita questão. Tá? Então, pessoal do online aí, tem o material já disponível para vocês, os monitores aí foi postado. Se puderem ajudar os nossos alunos que estão online, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal. Boa noite para o Eduardo, nosso monitor, para o Iago, para o Marlon, para o Guilherme, para a Jaqueline Escobar, para o Marcos, para a Jade e para o Jackson Matheus Lopes. Pessoal, eu vou continuar dando aula de máscara, né? Estamos na pandemia e até por questões de segurança para os alunos do presencial, como para a segurança própria, para evitar ao máximo possível a disseminação do vírus. Então vocês não precisam ver meu rosto, apenas a minha voz. Né? Boa noite para o Papirante Anônimo, sempre presente aí nas nossas aulas. Show de bola? Então, Marcelão, vem comigo aqui por gentileza, no início do quadro, fazendo um favor. Olha aqui, ó. Marcelo, faz um favor aqui ao pessoal do presencial. Olá. Eu falei que eu ia reativar o Instagram, né, para poder ajudá-los nas dúvidas que surgirão, pessoal do online também. Aqui, ó, a minha letra é aquele negócio, né, aquela coisa linda. Prof. Matheus Calegari, Instagram, pessoal, reativado. Não tem nenhuma publicação lá, porque eu reativei ontem. Então, agora a gente já vai começar a movimentar para ajudar vocês o máximo possível. Podem mandar lá a mensagem. Os monitores também, ó, coloquem na bio, por gentileza, ali do chat, fazendo um favor. O link para quem quiser, o pessoal do online seguir, tá? Eu vou postar dicas, questões, vamos estudar, fazer desafios, provas, experimentos. Não, experimentos não dá, né? Porque eu não tenho um laboratório. Mas na medida do possível, Marcelão, aqui, ó, foca para nós aqui, ó. Daí, vocês podem mandar lá que eu respondo, beleza? Então vamos dar início, pessoal, à nossa aula de hoje. O assunto ele não é fácil, mas não é difícil. Professor, o que é então? É médio, né? Se não é fácil, é difícil. Mas na verdade é difícil. Professor, não estou entendendo. 30% de 30% dá quantos por cento? Entre 9,5% e 12%. Isso é verdadeiro, faça essa conta. Então, esse assunto, ele é assim, ele é difícil no que diz respeito ao edital, porque o edital vem em propriedades coligativas e vem a respeito das propriedades coligativas, e ele pode pedir muita coisa, e dentro do que ele pode pedir, eu considero uma parte extremamente difícil, que são os cálculos envolvidos nesse assunto, porque ele vai pedir algumas coisas para você calcular, tá? E nós vamos ter que prestar muita atenção, porque são envolvidos alguns fatores, algumas coisas que devem ser consideradas nas questões para que você obtenha a resposta correta. Contudo, todavia,
vocês não precisam ficar tristes e preocupados, porque a nossa banca SpaceX, de tudo que ela pode cobrar, dessa parte, ela veio ano passado pedindo uma única questão. Nós temos uma única questão dessa banca desse assunto. E a parte mais fácil ele pediu, que é diagrama de fases, que é muito tranquilo. Então, é uma parte difícil, porque ele pode vir esse ano cobrando mais pesado, mas a tendência é que seja igual ao ano passado. Cobre apenas diagramas de fase, que é basta interpretação de gráfico, que vocês já viram isso comigo, e não é difícil. Para vocês não ficarem assim, professor, se vier difícil, o nosso treino na aula de hoje vai ser extremamente difícil, porque as primeiras questões, o pessoal do online também pode acompanhar, é tudo do ITA, mas não são questões impossíveis de fazer. Nós vamos resolver na medida do possível. Professor, mas você já vai começar pelo do ITA? Claro que não. Eu vou começar primeiro da SpaceX, para você ver como é. A gente vai dar uma rodeadinha em alguns vestibulares que cobram de alguma outra maneira, e por fim nós vamos para as questões do ITA. Mas elas não são difíceis, pessoal. Não, professor, ITA é difícil, claro, mas elas não são impossíveis de resolver. Basta prestar bem atenção no que a questão pede, e é só papirar conforme eu passar aqui no quadro. Beleza? Então, se a banca vier esse ano pedindo alguma coisa de questão, alguma coisa envolvendo, qualquer coisa envolvendo propriedades coletivas que não seja diagrama de fases, a gente vai ter feito alguma questão de algum outro vestibular que vai suprir essa necessidade que a nossa banca não tem essa questão, a gente vai resgatar nas outras, beleza? Vocês acreditam então no que eu falo? Claro, professor, a gente está junto aí, né, nessa longa estrada da vida, né? Pessoal, propriedades coligativas, eu não sei se, eu acredito que na vida de vocês, que vocês são jovens, de propriedades coligativas, acredito que vocês tenham ouvido falar em osmose apenas, e alguns ainda apenas, nem todos ouviram falar, da tal da osmose. Alguém já ouviu falar aqui? O Nicolas já, o Everton também. Então, a osmose, o Bruno também, osmose está dentro de propriedades coligativas, pessoal. Professor, já me situe. Um uso, por exemplo, da osmose reversa, muitas cidades costeiras utilizam isso. Como assim, professor? Para você fazer a dessalinização da água do mar. Porque eu pergunto, se a cidade é costeira e eu não tenho nenhuma fonte alternativa de água doce, como que eu vou suprir a necessidade de água doce para essa cidade? Se a única fonte que eu tenho é água do mar, eu vou ter que fazer uma dessalinização da água do mar. E como que eu faço isso? Osmose, reversa. Eu vou explicar. Professor, me situe mais dessa tal da propriedade coligativa que eu estou por fora ainda. Muito bem, vocês vão, assim, entender facinho. Vocês já assistiram muitas séries e filmes americanos, no qual se passa a ambientação no inverno, de neve. Estou situando vocês. E aparece muitas vezes um caminhão, um técnico da prefeitura, um funcionário jogando o que naquela neve para ela derreter mais rápido? O tal do sal, que vocês conhecem que é cloreto de sódio. Por que eles jogam sal naquela neve? O que faz na neve? Por que joga sal? Por que não joga areia? Por que não joga açúcar? Por que eles jogam sal na neve? Isso você vê em noticiários, pode acompanhar. Esse inverno, por exemplo, Nova York foi acometida por uma nevasca muito severa. Então, eu vi algumas imagens do pessoal que mora lá, a neve muito alta, o pessoal da prefeitura jogando sal, até os próprios moradores. Por quê? Tem a ver com a aula de hoje. Outra questão. Digamos, Nicolas, você passou no concurso da polícia oficial e você vai fazer um curso lá na Arábia Saudita, próximo ao deserto, onde a temperatura lá é extremamente alta. De dia, o fresco lá é 43 graus na sombra. E você está dirigindo um carro, uma caminhonete, um Jeep, qualquer coisa.
E dentro dos carros nós temos o que resfria? O tal do radiador. E daí, Nicolas, você pega o carro, tá sem líquido de radiador, você vai, só coloca água normal e parte para sair. E o seu colega fala, aí, Nicolas, espera aí, você está aqui na Arábia Saudita e aqui a temperatura é muito grande, você não pode sair com água normal dentro do radiador, porque ele vai ferver logo, já está 43 na sombra. Se você sair para o deserto, o que vai acontecer com essa água? Vai evaporar muito rápido e o motor vai lascar. Daí ele fala, você tem que adicionar alguma coisa que mexa na temperatura de ebulição da água. Talvez. Aí é a propriedade coligativa. Eu estou alterando, tá vendo? Eu falei em congelamento, falei em ebulição. Everton, você vai viajar para o Alasca, mesma coisa. Estou lá dirigindo de férias. Estou dirigindo a minha caminhonete, congela a água do radiador. Como que o pessoal dirige de boa e essa água não congela? Porque eles alteram algumas propriedades para que faça com que mude esse ponto de fusão. Tá? Então, olha só, situei vocês em diversos contextos, tá? Para saber no que a gente está falando. E eu acho que isso vai ajudar muito vocês a entender a matéria de hoje, situar em exemplo real, porque é uma matéria, assim, não é fácil, mas esses exemplos são os melhores que tem. Pessoal, propriedades coligativas, o nome não tem muita coisa a ver, né? Por exemplo, eletroquímica, eu sei. Termoquímica, eu sei também. Radioatividade. Propriedades coligativas, o nome não remete muito a coisa. São propriedades das substâncias, vem comigo, que se alteram quando adicionamos um soluto não volátil a eles. Isso é extremamente importante. Então eu vou colocar aí no quadro. Ó. O que eu grifar aqui, você vai ter que colocar no post-it. Aqui vale post-it, que essa é uma pergunta, já é uma pergunta de prova. São propriedades das substâncias. Não coube? Passei da linha. Na redação não façam isso. Que se alteram quando... Olha só, pessoal, essa parte é extremamente importante. Adicionamos um soluto. Pessoal, soluto vocês já viram comigo. O que é um soluto e o que é o solvente? Professor, lembro do teu café. Café com leite, o senhor gosta, né? Claro. O pó solúvel, o café solúvel em pó é o meu soluto. E meu leite quente, como nós dizemos lá na minha região, é o meu solvente. Muito bem. Então, são propriedades das substâncias que se alteram quando adicionamos um soluto. Isso é muito importante. Não volátil, vem cá, sobrinho. Não podia perder a piada podre. Eu não podia perder, pessoal. Marcelo, corta, não dá, é ao vivo. São propriedades de substâncias que se alteram quando adicionamos um soluto não volátil. Ó, quando adicionamos um soluto não volátil a elas. Porque ele vai falar assim, eu adiciono um soluto volátil, não funciona. Não funciona. Deve ser um soluto... O que é um soluto não volátil? Que ele não evapora facilmente. Então, ele não evaporando facilmente, eu vou jogar ele no meu solvente aqui, ó, nas minhas substâncias, nas minhas soluções. Pode ver que está escrito entre parênteses, soluções. E o que vai acontecer? Interações químicas entre as moléculas. E isso vai acarretar no quê? Na tal das propriedades coligativas. Show de bola? Então, é muito importante, se vier uma questão falando assim, soluto volátil, porque... O Nicolas sabe do que eu estou falando. Esse não aqui, Nicolas, numa prova, o cara é nervoso. Eu escrevo a alternativa, eu omito a palavra não. Quantos alunos vão perceber ela? Poucos, entendeu? Porque é um detalhe. E você não pode perder uma questão por esse não. Então, pay attention. E quais são elas? Olha os nomes. Agora complicou. Deixa eu colocar aqui. A tal da tono... Professor, parece fazer exame médico, né?
Eu vou lá fazer uma tonoscopia. Ó, aqui já começa a ficar mais fácil. Ebulioscopia. Aqui também talvez. Crioscopia, muito bem. Crioscopia, muito se fala nos Estados Unidos do congelamento de corpos, né, com a ideia de ressuscitação futura, né? Então se congela os corpos, né? O nome, acho que é criogenia, isso aí. E a última é a tal da osmose que eu havia falado para vocês. Essa daqui, ó, pessoal, falando assim em termos tonoscopia, é uma palavra que não remete à propriedade, mas eu vou mostrar para vocês. Ebulioscopia, ebulição. Crioscopia, congelamento. E osmose, a gente vai ver. Todas elas, pessoal, estão relacionadas, olha ali, ó, com a pressão máxima de vapor das soluções. Então, ó, todas essas daqui, ó, como que eu vou... Deixa eu sintetizar aqui. Eu vou fazer diferente, peraí. Só um minutinho, pessoal, eu quero fazer uma coisa aqui. Tá. Todas elas estão relacionadas, ó, relação com a PMV. Pressão máxima de vapor. Essa daqui também é uma palavra-chave, eu já vou explicar. Professor, diga-me, o que é a tal da pressão máxima de vapor? Olha só que interessante. Olha aqui, ó, o professor é desenhista. Além de químico, eu sou desenhista, né? A Renascença sentiu minha falta, com certeza. Olha só, digamos, aqui eu tenho água. Coloquei água direto, no tempo zero aqui, ó. Inicial. Final. Diga uma coisa para mim. Com o tempo, o que é natural que essas moléculas que estão líquidas vão fazer? Evaporar. Aqui é um recipiente fechado, tá? Atenção no desenho aqui, ó. Professor, mas aqui tá vazando, ó. Não. Olha só, com o tempo, o que vai acontecer? O que eu vou ter aqui em cima? Vapor. Vapor da água. Isso é natural que ocorra, concorda comigo? Lógico que sim. Aqui, ó, o que você respira? Você respira vapor da água, oxigênio, nitrogênio, um monte de coisa. Professor? O quê? Não sei o que eu falar. Tudo bem, às vezes a gente esquece. Olha só, então eu tenho vapor, isso é normal que aconteça. O que é a tal da pressão máxima de vapor? Pessoal, essa eu vou simplificar, tá? Pressão máxima de vapor para eu não escrever no material, acho que eu não simplifiquei, porque material é material. Então na aula eu vou escrever PMV só para você lembrar. Para não precisar escrever pressão máxima de vapor toda hora. O que é a pressão máxima de vapor de um líquido? É a pressão exercida por seus vapores, aqui ó, vapores, quando eles naturalmente eu desprendo moléculas do líquido para o vapor, quando estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Porque eu pergunto para você, o que é o tal do equilíbrio dinâmico? À medida que eu tenho moléculas evaporando, de líquido virando vapor, eu tenho moléculas do quê? De vapor voltando para líquido. Então, quando ocorre esse equilíbrio dinâmico, eu tenho essa troca constante, esse dinamismo entre o que vai e volta, eu tenho tal da pressão máxima de vapor. E, em cima dessa tal da pressão máxima de vapor, é que nós começamos a estudar as nossas propriedades. Mas, espera ainda. Vamos ver aqui, ó, por enquanto. Vamos por partes. Isso daqui é questão de prova, tá? Já é a questão do material, eu já estou dando a cola para vocês. Quanto maior a pressão máxima, isso daqui merece post-it, tá? Professor, mas não está completo, mas a gente vai completar. Quanto maior a pressão máxima de vapor de um líquido, maior será a sua tendência de evaporar. Concorda comigo? Porque quanto
quantidade de vapor eu tenho, não significa que aquele líquido tenha a tendência maior em evaporar também? Claro que sim, é tudo proporcional. Ou seja, o líquido será o quê? Completa aqui para mim. Quanto mais, ó, eu falei no início da aula essa palavra. Nicolas, pegue lá. Quanto maior a tendência de evaporar, significa o líquido, ele tem a maior pressão máxima de vapor. Isso, em outras palavras, significa que quanto maior ele tem a capacidade de evaporar, mais o que ele é? Mais volátil, essa é a palavra. Mais volátil. Ali está a palavra. Da piada sem graça. Shit. Tudo bem. Então isso daqui é questão de prova. Ele vai falar. Ele vai confundir, ele vai trocar tudo isso daqui. Ele vai falar quanto maior a pressão máxima de vapor, menos volatilidade o líquido é. Ou o líquido não consegue evaporar. Tá? Então você tem que cuidar. Isso aqui merece post-it. Muito merecimento de post-it. Vou repetir. Quanto maior a pressão máxima de vapor de um líquido, maior será a sua tendência de evaporar. Ou seja, o líquido será mais volátil. Beleza? Anotaram no post-it? Show de bola? Fechou o repolho? Professor, eu nunca ouvi essa expressão. Eu também não sei onde que eu ouvi. Mas eu ouvi em algum lugar. Olha só que interessante. A pressão máxima de vapor e temperatura. O que eu queria falar dessa parte aqui, ó? Um líquido entra em ebulição quando o quê? Quando a quem aqui? P, pressão máxima de vapor, C iguala eu vou mudar as palavras, né? Eu vou colocar a pressão atmosférica, né? Voltando aqui, pessoal, essa parte aqui ficou clara, que quanto maior a pressão máxima de vapor, mais volátil ele é, mais ele evapora. Significa o quê? Que se o líquido tem a maior... O que é a pressão máxima de vapor? É aquela tendência que ele tem em liberar, transformar as moléculas do líquido para vapor. Fazer esse equilíbrio dinâmico, virar vapor, vapor virar líquido. Então, se o líquido é mais volátil, concorda que ele vai promover uma maior... vai evaporar mais facilmente? Claro que sim. O que vocês abrem e já sentem na hora o odor, o aroma daquele líquido? Que é o álcool, o próprio, tu falou álcool? Tu falou álcool, né? O próprio álcool, etanol, que nós utilizamos aqui para limpar, para abastecer. Então o álcool é mais volátil que álcool, concorda comigo? O que outra coisa assim que você sente cheiro? Não. É que a cerveja você tem todo o processo de fermentação, né? Eu digo assim, um que você abre e já sente assim um líquido puro, digamos assim. Acetona, a tal da acetona, você já sente. Gasolina, não sente também? Extremamente volátil, né? Então eles têm maior pressão máxima de vapor. Tem uma substância no laboratório de química, na época que eu estava na faculdade, que você abria, era tão volátil e tão perigoso aquele líquido que normalmente os solventes dentro da química, eles são bastante cancerígenos. Então a gente tinha que cuidar bastante para evitar da merda. Nós utilizávamos a tal da capela. Professor, vocês rezavam toda vez? Não é esse tipo de capela. Capela é o nome de um objeto quadrado com um vidro na frente que você consegue manipular e abaixo uma porta de vidro. Muitos de vocês já devem ter visto. E você manipula. E ela tem um exaustor, então ela fica puxando aqueles vapores e você não sente. Para proteger. E tinha uns líquidos tão voláteis que você abria o rótulo, tipo, abria a tampinha, olhava ele contra a luz, você via o vapor despencando. De tão volátil que era. Você via ele em vapor, aquela substância em vapor caindo assim pelo lado do recipiente, de tão volátil que era. E era assim, extremamente tóxico, né?
Mas a gente fazia umas coisinhas na laboratório, né? Isso daí fica para outro assunto. Corta, Marcelo. Então, beleza? Então, aqui entenderam e aqui. Um líquido entra em ebulição quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica. Porque dentro do próprio... Quando eu vou ferver água, eu começo a formar o que embaixo que vocês enxergam? Bolhas. Bolhas começam a sair. Então, a pressão daquelas bolhas, quando ela se iguala à pressão atmosférica, eu consigo fazer o tal do equilíbrio dinâmico. Então, dessa forma, as moléculas que estão ali conseguem virar vapor e eu consigo ferver água. Porque se a pressão atmosférica é maior do que a pressão máxima do vapor, eu vou conseguir evaporar e ferver essa água? Sei que não. Então, eu tenho que ter, no mínimo, uma igualdade. Ou um maior de baixo para cima, que eu rompa essa pressão atmosférica. Show de bola? Isso é só teoria, pessoal. Professor, encher linguiça? Não diria isso. Diria conhecimento teórico. Se cair uma questão dessa, vocês estão safe. Olha só, o meu está disfarçado de alguma coisa aqui que não é o Bruno, essa parte, nós vamos ver ela aqui, ó. Bem aqui, Bruno, o terceiro tópico. Essa que você falou aí, ó, não deu para colocar no quadro ainda, mas é uma pressão. Essa é top, a gente vai entender. Pessoal, influência da temperatura na pressão máxima do vapor. Olha, acompanha certinho aqui comigo. Eu não coloquei na escala correta do material, porque senão eu ia perder muito tempo. Eu tenho um gráfico no eixo Y, pressão máxima do vapor, em milímetros de mercúrio, e no eixo X eu tenho em temperatura em graus Celsius. Olha só que interessante, olha essa curva aqui, ó. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Porque se eu não agito mais as moléculas, eu não consigo desprender mais vapor, então eu não consigo ter mais moléculas no estado de vapor. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. E perceba que a 760 milímetros de mercúrio, a água ferve a 100 graus. 760 milímetros de mercúrio vocês conhecem também como 1 atm, né? Que é a nossa pressão ao nível do mar. E agora a gente vai começar a analisar isso daqui, ó. Professor, mas espera aí. Se eu tô lá no Monte Everest e se eu tô num buraco num buraco muito fundo, na Fossa das Marianas, só que é embaixo do mar. Não consigo fazer, ferver. Mas valeu o exemplo. Se eu tivesse a Fossa das Marianas, muito bem, sem água, e fervesse água lá embaixo na Fossa das Marianas, e fervesse água no Everest, ela ferve a mesma temperatura? Lógico que não. Por quê? A gente vai ver. Acho que está falando comigo. Influência da natureza do líquido. Professor, isso daqui, pessoal, a natureza do líquido, algumas questões cobram, tá? Não da nossa prova, porque a nossa prova ela é leviana, mas a natureza do líquido, o ITA gosta muito. Quem vai prestar o ITA aqui? Todo mundo, muito bem. É brincadeira. Pessoal, porque olha só, aqui vocês vão entender facinho, facinho. Pode meter bala aí, Nicolas, show de bola. Olha aqui, pessoal, a influência da natureza do líquido. Pense aqui comigo. Olha, eu coloquei 3 exemplos. Éter, vocês estudaram a função éter comigo. Álcool, também. E água, também. Professor, água é função? Não, gente. Mas é um exemplo de uma substância. Olha só, a pressão máxima de vapor variando com a temperatura. Eu pergunto para você. Diga. Porque é uma medida de pressão. É uma unidade. Podia escrever aqui ATM. Aqui, ó, por exemplo, em vez de escrever 760 milímetros de mercúrio, porque pressão, qual é a unidade de pressão? Pascal, ATM, milímetros de mercúrio, qualquer bar, torr, todas essas são unidades de medida de pressão. Foi só uma que o nosso livro referência utiliza, milímetros de mercúrio, eu sigo, mas podia ser ATM também. Olha só, agora eu pergunto para vocês, e eu quero resposta, hein? Senão eu vou apontar. Qual destes líquidos é mais volátil? Éter, álcool ou água? Dentro dos 3, qual é mais volátil? Todo mundo viu por quê? Porque na mesma, ó, frise aqui, ó, vou deixar a régua aqui, meu ajudante. Fique parado. Na mesma temperatura, aqui, ó, subindo reto na régua. Na mesma temperatura
Quem tem a maior pressão máxima de vapor? O éter. Significa que por uma temperatura baixa, ele tem uma pressão máxima de vapor muito alta. Ou seja, ele é muito volátil a essa temperatura. Por exemplo, o álcool já está intermediário e a água mais baixa ainda. Significa o quê? Se aqui na minha régua fosse 100 graus Celsius, por exemplo aqui, ó, deixa eu fixar aqui, deixa eu fazer um corte. 100. Olha só, aqui, digamos aqui, ó, aqui a água ferve a 100 graus Celsius. Essa pressão máxima de vapor. Olha só, extrapolando as curvas. Tá vendo que a 100 graus Celsius, eu nem toco em 100 graus Celsius para éter e álcool. Significa o quê? Que eles entram em ebulição a uma temperatura muito mais baixa do que essa. Por isso que eles são muito mais voláteis. Eu preciso de pouca, como que eu posso dizer assim? Eu não sei se pouca é a palavra certa. Sim, pode ser. Na mesma temperatura, eu preciso de... Não, essa não é a palavra certa. Estou tentando achar a palavra certa. Como que eu posso explicar aqui diferente para vocês? Claro, agora sim, encaixou. Pouca temperatura para éter ter uma pressão de vapor muito alta, para álcool uma intermediária e para éter maior ainda. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer? Isso significa volatilidade e pressão máxima de vapor. Eu acho que, será que eu só confundi vocês nesse pouco? Mas vocês entenderam os exemplos aqui, né? Éter é mais volátil, a uma mesma temperatura ele tem maior pressão máxima de vapor, significa que ele é mais volátil a uma baixa temperatura. Álcool, ele é intermediário, porque eu estou comparando 13, e a água, ele é o mais difícil que eu tenho aqui, ele é o menos volátil. Pegue água, ele ferve aqui na tua mão? Não, você não vai ver água evaporando na mão. Mas se eu tivesse éter aqui na minha mão, você estaria sentindo o cheiro. É a mesma coisa que o álcool, ou a gasolina que você sente naturalmente, entendeu? Essa é a diferença que eu tenho entre as pressões máximas de vapor, ou seja, essa tendência que eu tenho em evaporar, comparada à variação da temperatura. Tem pergunta, Bruno? Tô vendo que tá... Pode pedir. O mercúrio, Bruno, ele é o único metal líquido a temperatura ambiente. Mas é mais pela propriedade do metal em si do que por esses fatores externos. Tá? Mas é o único metal líquido que nós encontramos é o tal do mercúrio, que você encontra nos termômetros. Show de bola? Agora, diga-me. Ó, eu vou tentar, Milena, traduzir essa tua pergunta em relação às perguntas da prova que pode vir. Como a prova pode pedir a tua dúvida? É a seguinte, ela vai falar assim, qual deles é mais volátil? Aquele que tem olha aqui, ó, que tem a maior pressão máxima de vapor. Significa que ele desprende mais vapor. Então ele é mais volátil. Que mais? O que influencia? Temperatura. Quanto maior a temperatura, eu provoco maior desprendimento de moléculas, então maior será a pressão máxima de vapor. Influência da natureza do líquido. Influencia? Sim, porque olha aqui. Eu não terminei de falar meu raciocínio. Bruno, olha aqui. Que tipo de ligação eu tenho aqui na água? Ligação de hidrogênio, que é H ligado a FON. H ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. De ligação iônica covalente e ligação de hidrogênio, qual que é a mais forte de todas? A ligação de hidrogênio. Então, olha, a água está mais distante, certo? Olha agora aqui o éter, olha o tipo de ligação do éter. É um A metal ligado a um A metal, uma ligação covalente, por exemplo. Não é uma ligação fraca? Então, as forças que unem esse éter são fortes ou são fracas? São fracas. Então, se são fracas, eu consigo quebrar fácil sim ou não? Elas quebram fácil sim ou não? Sim. Então, a natureza do líquido influencia também nesse desprendimento que eu tenho, nessa pressão máxima de vapor. Entendeu? Olha aqui o álcool. Professor,
aqui é intermediário, porque aqui eu tenho uma cadeia de hidrocarboneto, uma ligação covalente, e aqui, por exemplo, eu tenho uma ligação de hidrogênio, OH, mas perceba, é uma só para um monte de outro tipo. A água, não, a água é só ligação de hidrogênio. Então, ligação fraca, ligação média e ligação muito forte. Então, esses são fatores que vai pedir na questão assim, da volatilidade comparando qualquer um desses fatores. Pressão máxima de vapor e temperatura, ou a natureza do líquido, e agora a gente vai ver a pressão, que é o que o Bruno tinha falado. Entendeu, Milena? Eu respondi a tua pergunta? Era isso que tu pediu? Como que ele vai comparar como eu vou saber da volatilidade? Ele vai dizer para você o que ele quer. Comparar entre 3, comparar entre 2, e vai dar. Temperatura influencia? Você sabe que sim. Natureza do líquido? Você sabe que sim também. Agora a gente vai ver a quantidade do líquido, influência da quantidade do líquido. Depois é a pressão que o Bruno falou. Eu falei errado, Bruno. Achei que pressão era agora. Agora vem a tal da influência da quantidade do líquido na PMV. Olha só que interessante isso daqui, pessoal. Isso aqui vocês têm que cuidar, tá? Porque a quantidade do líquido, você pode pensar assim, se eu tenho mais líquido, eu tenho maior pressão máxima de vapor. Nada a ver, isso não quer dizer. Porque o que significa a capacidade que ele tem de desprender, levando assim, nenhum fator externo, qual que seria o único fator interno de uma substância que eu consigo romper essa ligação naturalmente, que ela consegue quebrar fácil? A natureza. Então, a influência da quantidade não importa, tá? Então, vocês têm que cuidar, que se eu tenho num recipiente, olhem todo mundo comigo na página número 2, bem em cima lá. Tá vendo que tem 2 beckers, dois frascos? Um tem aqui, ó, eu vou desenhar aqui mais ou menos. Ó. Aqui eu tenho pouco líquido e aqui eu tenho muito líquido. Ambos vão ter a mesma pressão máxima de vapor, pessoal. Tá? Isso não influencia a quantidade que eu tenho. Tá bom? Porque eu não mudo a natureza do líquido, eu não tenho nada afetando ali. Ele vai desprender igual nos dois, não importa a quantidade, tá? Então isso é muito importante, ó. A PMV será exatamente a mesma nos dois recipientes. Então, ou seja, a natureza, a quantidade não depende das quantidades dos líquidos presentes. Então aqui, ó, resumindo, a PMV não depende da quantidade dos líquidos. Por que eu estou passando isso? Pode ser que a nossa banca agora ela venha pedindo isso daqui também, porque o ano passado ela veio passando a mão na cabeça. Ela é a mãe, a SpaceX. Ela falou, ó, eu vou dar uma questãozinha mole 2020. 2021 ela pode aprofundar. Ela pode pedir aqui, igual o ITA. O ITA gosta de pedir isso daqui. O ITA gosta de pedir isso daqui também, ó. Comparar as forças para você entender. Daí você vai ter que analisar. Porque ele não vai falar, ó, éter é uma ligação fraca e a água é forte. Isso é a interpretação do aluno, na prova do ITA. Na SpaceX é até capaz dela falar. Né? Como ela é bem de boa, é capaz de falar assim, ó, lembrando que a ligação de hidrogênio é a mais forte que tem. Não duvido. Se tiver esse ano, vocês mandem foto para mim na hora, não, porque daí você vai ser desclassificado. Depois da prova, né? Tudo tem o seu tempo. E a influência da quantidade do líquido não influencia na PMV. Show de bola? Deixa eu ver aqui se o pessoal tem alguma dúvida. Ô, louco, o pessoal lançou meu Insta aqui, hein? Obrigado, Eduardo, hein? Tamo junto. 32 mil likes e 1.000 dislikes. 1.000 pessoas não estão curtindo a nossa aula, não tem problema. Marcelão, vem comigo aqui no início do quadro, por gentileza. Bruno, agora vem a parte que você questionou antes. Influência da pressão externa. Essa daqui, na aula do ano passado, subi em cima da carteira. Quem
Quem assistiu o ano passado aí? Ninguém? Muito bem. Não tem problema. Influência da... Ó, presta atenção. Externa. Bruno, é o que você questionou. A pressão externa. Na temperatura de ebulição. Influência da pressão externa na temp de ebulição. Deixa eu desenhar aqui, pessoal, para vocês. Esse exemplo aqui vocês vão entender mole, fácil, fácil. Pressão em milímetros de mercúrio e temperatura. Pressão em milímetros de mercúrio e temperatura. E eu estou passando tudo isso daqui, vocês vão ficar bravos comigo no final, no segundo bloco, quando a gente for resolver a questão. Opa! Deus abençoe. Pessoal, não cortou a transmissão, acredito que não, deu um pico de luz aqui. Marcelo, não sei se deu pico de luz aí em cima, mas aqui embaixo deu um pico de luz. Deu de novo. Né? Se acabar a luz, pessoal, tudo de bom para vocês. Então vem aqui comigo. Essa parte aqui, ó, deixa eu só dar um grau aqui, ó. Deixa eu desenhar um gráfico aqui mais ou menos. Professor, tá bem mais para menos, né? Olha aqui, ó, 71. Aqui, 244, 760, 100 graus Celsius aqui. Olha só. Bruno, essa é aquela questão lá. Como a temperatura de ebulição... Era isso que você tinha pedido, né? Era? Olha aqui, ó. Como a temperatura de ebulition é influenciada pela pressão externa. Professor, mesmo com régua fica torto? Ah, mas assim, né, pessoal? Isso é arte. Saca arte? Sim, professor, todo dia. Faço arte, todo dia. Olha só, tá? Mais ou menos, né? Licença poética. Professor, achei que licença poética era só para texto. Agora é para desenho também. Olha só que interessante. Bruno, ó, a tua pergunta. Quanto maior a pressão... Olha só, que interessante. Professor, mas e a pressão máxima de vapor, onde que está aqui? Preste bem atenção. Eu tô aqui eu lembro que um aluno que estava sentado ali falou para nós a aula passada que a altura de Cascavel ao nível do mar é 700 e... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, aqui, 781 metros. 781 metros, Cascavel, né? Nós estamos no terceiro planalto. Ah, e eu manjo, hein, pessoal? Fiz prova também. 781 metros. Olha o Monte Everest. Está 8.848 metros. E lá no nível do mar, lá aqui nós temos aqui Paranaguá, né? Vamos aproveitar que está no litoral. A 0 metros em relação ao nível do mar. Tá 11, né? É verdade. Matinhos está 0. O Piazão falou a mesma coisa lá. Lembra que ele falou também? Professor, tá errado isso que você está falando. É verdade. Obrigado. É 2 também? Meu Deus, finge que eu tô lá na praia, então, no mar lá. Eu tô me banhando lá na areia. Eu tô nadando. Tô lá. A água vai ferver a diferença de temperatura? Claro que sim, porque pensa comigo. E o que tem a ver com a pressão máxima de vapor? Olha só, lembra o que eu tenho acima da minha cabeça aqui a essa altura? Eu tenho uma coluna de ar, concorda comigo? Professor, não estou vendo. Imagine, eu tenho uma coluna de ar. E essa coluna de ar, para o infinito e além, está fazendo o que com a minha cabeça? Uma pressão atmosférica, ou seja, uma pressão externa. Estou na praia, a 0 metros. Qual que é a altura dessa coluna de ar? Enorme. Agora eu estou muito radical, muito crazy, vou escalar o Monte Everest. Professor, perigo morrer. Acredito que sim.
Muitas pessoas escalam o Monte Everest. Olha a altura, 8.848 metros. Eu estou lá no Monte Everest. A altura de ar que está acima da minha cabeça é maior ou menor do que lá na praia? Menor, menor. Então lá no Monte Everest, olha aqui, ó, olha a pressão atmosférica a 8.000 metros. É 244 milímetros de mercúrio. Em ATM teria que converter uma regra de 3, eu não sei, não fiz, mas quem quiser, por curiosidade, é só fazer. 761, 244, deve ser menos da metade, né? Lógico, professor, matemática básica, né? Tá, olha lá no Monte Everest. Eu vou lá no Monte Everest e vou gravar um stories para vocês. Olha que pesado, eu tô fervendo água a 71 graus Celsius. Porque a temperatura é mais baixa porque a coluna de ar que está acima da cabeça é menor, ou seja, a pressão é menor. Então, a essa temperatura aqui, o que acontece com a pressão máxima de vapor? Ela se iguala à pressão atmosférica naquela altitude. Por isso que eu consigo evaporar água. Lá no mar é 100 certinho. Agora vamos mudar o esquema. O Everton, lá na Foz das Marianas, imagine, secou o mar, tô sem água, tô lá no fundo das Foz das Marianas. É 10.000, né? 10.000, quase 11. Abaixo do nível do mar. Olha o tamanho da coluna de ar que está na minha cabeça. Então eu não vou precisar fornecer mais energia, então eu vou precisar de mais energia para que a pressão máxima de vapor que está ali dentro da minha substância, que é os líquidos, né, os vapores, as partículas gasosas que estão ali dentro, consigam romper a pressão atmosférica. Só que ela é muito grande, então que temperatura vai ser? Não sei, talvez uns 150, 160 graus Celsius para ferver água. Então isso que muda. Dependendo da temperatura, a pressão que eu estou, eu preciso de uma determinada temperatura para que a pressão máxima de vapor seja equivalente à pressão externa para que eu consiga ter o equilíbrio dinâmico e ferver, evaporar as minhas substâncias. Show de bola? Top? No ano passado eu subi em cima de uma cadeira para explicar as altitudes. Aqui não precisa, né? Estamos de boa, senão eu vou sujar mais uma cadeira. Continuamos. Aonde que eu entro agora? Olha ali, ó. Tem o... não tem exemplo, né? Só tem do 1.500 ali, não sei da onde que é. Esse 1.500 ferve a 120 graus Celsius. 1.500 de pressão, ela ferve a 120 graus Celsius. Olha que interessante. Pessoal, olha que... Ui, que susto, de novo. Droga, eu odeio quando isso acontece. Olha só que interessante. Pera aí, Everton. Não, deixa eu ver só um negócio. Vem pra cá. Tá, não, pode apagar. Olha só que interessante. Será se... Professor, isso é errado. Não tem problema. Licença prática. A tal da panela de pressão. Será que ela tem alguma coisa a ver com isso daqui? Pressão e temperatura? Será se? O que vocês acham? Tem que concordar. Tem uma questão do Enem. Tem uma questão do Enem na nossa prova. Por que você acha... Por que nós utilizamos a panela de pressão em casa? Os dois falaram, eu não entendi nenhum. Milena, o que você falou? A Milena falou ferve mais rápido. E você, Bruno, o que você falou? Mais rápido. Por que será? O que a panela de pressão... Nossa, professor, já o nome diz, né? O que a panela de pressão faz na temperatura interna da panela de pressão? Tá, aumenta a pressão. Mas por que cozinha mais rápido? Por causa da pressão? Exatamente o contrário. Você falou a temperatura é menor. Mas se a temperatura é menor, eu não vou ter um cozimento rápido. Viu só como confunde? Isso vai ficar para o segundo bloco. Na questão, não se preocupe. Mas é uma relação direta entre pressão e temperatura. Concorda comigo, sim ou não? Esse gráfico aqui ele é crescente, ele é o quê? Decrescente, ele é o quê? Crescente. Aumenta a pressão, aumenta a
Temperatura. Então pensem nisso. Já está aqui a resposta. Maior pressão, maior temperatura. Então dentro da panela de pressão, a temperatura vai ser maior do que se você fervesse com uma panela normal. Por isso que o cozimento vai ser mais rápido, porque a temperatura é maior. Ah, sim, sim. Isso seria no vácuo, por exemplo. Mas é que a panela de pressão é o contrário. Mas o teu raciocínio está certo, mas é o contrário. Diga-me. Sim, senhor. Não. Você, ó, porque o que acontece dentro da panela de pressão? Eu estou fornecendo calor, pessoal do online. Eu vou filmar lá em casa. Senhor, eu estou aqui fazendo feijoada, pá. Eu estou fornecendo calor, eu vou estar desprendendo líquido para vapor. Eu vou estar mudando o que? Aumentando a pressão máxima de vapor que está ali em cima. Eu vou ter tanto vapor, eu vou ter tanta pressão, que vai chegar no momento que isso aqui não vai ferver. Porque quanto maior a coluna, entenda, como dentro da panela de pressão tivesse uma coluna enorme de ar. Então, para eu romper, porque eu estou fornecendo energia, mas eu estou fazendo com que o sistema fique cada vez mais pressionado. Se eu estou pressionando o sistema, a água que está líquida para vapor, ela não vai precisar de uma maior temperatura para romper para se igualar a pressão máxima de vapor da água com a que está dentro da panela de pressão, sim ou não? Eu vou precisar de uma maior temperatura, sim ou não? Sim. Concorda comigo? Sim ou não? Acho que não está concordando. Você concorda sim ou não? Se não tiver, por quê? Pode me questionar. Então eu vou raciocinar de novo. Eu sei que meu raciocínio é confuso, pessoal. Desculpe-me. É assim, não é assim. Briga de irmãos, briga, brincadeira. Corta, Marcelo, não dá. Repetindo. Se a minha pressão interna na panela de pressão é grande, muito grande, eu estou pressionando aquele líquido sim ou não. Então eu não vou ter maior dificuldade para as partículas líquidas se desprenderem para gasosa? Sim. E para eu romper essa barreira dessa pressão, o que eu faço? O que a temperatura vai estar fazendo dentro da panela? Aumentando cada vez mais. Então quanto mais eu aumento a pressão, mais eu aumento a temperatura. Ou seja, eu vou, com aquela pressão, por exemplo, a minha panela de pressão está fervendo lá 120 graus Celsius. Então, ou seja, 120 graus Celsius, eu consigo fazer com que a pressão máxima de vapor do líquido se equipare à pressão que o sistema da panela de pressão está fazendo sobre ele, porque é um sistema fechado. Não é pressão atmosférica, porque é dentro da panela de pressão, né? Por isso que é o nome panela de pressão. Né? Entendeu? Então ali dentro a temperatura vai ser 100 e poucos. Daí vai cozer mais rápido. Legal? Cultura, né? Masterchef. Show de bola, pessoal? Aqui, agora sim chegou. Aqui, ó, pessoal. A nossa prova veio aqui. Pessoal, bem sincero para vocês. Na faculdade, na graduação, isso daqui é fisicoquímica. O que acontece? Nós temos 4 fisicoquímicas. Demônio. Eu nunca reprovei nessas matérias, mas quase. E eu não lembro em qual delas, acredito que na 3, não, na 2, Fisicoquímica 3 estuda eletroquímica, basicamente. Na 3 se estuda diagrama de fases. Eu juro para vocês que na graduação eu nunca entendi nada disso aqui. Eu não sei porque talvez a professora explicasse de uma maneira muito difícil e as perguntas que ela colocava na prova era mais difícil ainda. Eu não entendia nada, mas passei. Mas quando eu olhei isso daqui depois com os olhos para explicar para vocês, não é difícil. E a nossa banca veio muito aqui. Eu não sei o que aconteceu na graduação. Coisas da faculdade, né? Teve uma prova desse assunto que eu lembro.
Porque a prova não é de ensinar lá na faculdade, é de você escrever. Daí o que aconteceu? A professora Marcelo, pega essa história. A professora deu a prova, eu li, daí eu li a questão número 2, era um diagrama de fases. Igual eu vou dar aqui para vocês. E eu não entendi o que ela estava pedindo. E daí ela falou assim, pessoal, peraí que tem um erro de digitação na questão número 2. Eu falei, ufa, agora eu vou entender, ela escreveu errado. Daí ela falou, apaguem ali as tais palavras e escreva outras. E sabe o que aconteceu? Eu continuei não entendendo. Eu me lasquei, porque eu achei que estava escrito errado e não tinha entendido. E ela escreveu certo, eu continuei não entendendo. Errei aquela questão, tudo bem, né? Isso não é o caso. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Pessoal, isso não é difícil. E a nossa banca é uma mãe. Confia em mim. Ô, desgraça. Aqui, ó. Diagrama de fase eu consigo explicar para vocês facinho, facinho. Isso daqui atormenta os alunos na faculdade de Química. Acreditem no que eu estou falando. Atormenta mesmo. É uma das partes... A gente pode utilizar até régua dentro da sala para fazer régua, calculadora. Uso caramba. Oh, me diga a hora, né? Cuida a hora para mim, por favor. Tem? Mesmo diagrama? A nossa prova é isso? A nossa prova é isso. Não é difícil, pessoal. Acredite no amigo. E a gente vai resolver já a prova. A questão com vocês. Só que tem que cuidar na hora de interpretar, tá, pessoal? Porque, ó, isso daqui é um diagrama de fases. Como assim, professor, diagrama de fases? Sólido, líquido e vapor. Ou gasoso, né? Olha só, presta atenção. Você está vendo esse desenho, esse diagrama de fases? Esse é o diagrama de uma substância qualquer. Mas ele não é bonitinho assim sempre. Pode ser que, tá vendo, eles são crescentes. As duas colunas são crescentes. Tem algum caso que essa coluna aqui pode ser ao contrário. E a da SpaceX, como que é a da SpaceX? Eu não tenho ela aqui. Olha aí a última questão para nós, por favor. Como que aparece um Y ou ela? Também, basicamente. Então tem que cuidar. Fala assim, professor, mas o diagrama de fase é diferente? É igual? Tem que ser igual? Não. Para cada substância tem um diagrama de fase. O que é um diagrama de fase? Ele mostra para você, ó, o próprio nome diz, diagrama de fases. As fases daquela substância. Sólida, líquida e vapor. Como que varia essas fases, mudando ao mesmo tempo a pressão e a temperatura. Padrão? Professor, é padrão esse gráfico? Cada substância tem a sua cara. Você tem uma identidade, você tem uma. Diagrama de fase é a mesma coisa. O que a nossa banca gosta de pedir? É padrão, pessoal. Sólido, líquido e vapor. Sempre. É padrão isso daqui. Sólido, líquido e vapor. Não importa se esse daqui, um Y está para cá, o S está mais para cá, sempre é sólido, líquido e vapor. O que a banca pede? Em qual região eu tenho sólido, líquido e vapor? Ou o que a banca pede? Qual é o nome, aula número 1, da mudança de fase sólido para líquido? Líquido para sólido, líquido para vapor, vapor para sólido direto. Ele pede isso. E ele pede acerca assim. Ele tenta complicar, mas não complica. Ele quer complicar, mas nós somos mais espertos. E aqui, pessoal, tem um ponto só que vocês devem prestar muita atenção. Esse carinha aqui, ó. O ponto triplo. Ele pede assim, no ponto triplo, o que eu tenho? Eu tenho os 3 estados coexistindo ao mesmo tempo. Eu tenho sólido ao mesmo tempo, eu tenho líquido ao mesmo tempo e eu tenho vapor ao mesmo tempo. Ponto. E aqui, ó, ele vai pedir nas fronteiras, vocês vão ver. Vamos ver se eu consigo já fazer questão com vocês. Eu tenho um exemplo bem legal ali no material, né? Eu tenho 2 exemplos bem legais no material, pessoal. Mas, tá, eu não vou passar, não vou continuar copiar do material por quadro, porque aqui no material o pessoal do online também me acompanha. Porque aqui está muito mais bonitinho, né? Olha, ele está dando um diagrama de fases a água ao longo de uma linha com pressão constante. Ele está falando assim para você, compare a pressão constante. O que ele está fazendo para você? Ó,
ele marca uma pressão aqui, por exemplo, 760, e vem vindo a linha, e vem vindo. O que está acontecendo? O que eu tenho aqui? O que eu tenho em cima da linha? O que eu tenho aqui no meio, aqui no final, em cima da linha? E no outro exemplo ele compara a temperatura. Eu fixo uma temperatura e subo uma linha. Daí ele vai pedir o que eu tenho aqui, o que eu tenho ali, o que eu tenho ali. E o mais importante é a mudança de fase, pode ser visto também no diagrama de fase. Estão vendo? Ali, ó, o último diagrama de fase que está aparecendo. Fusão, ele fala congelação, vaporização, condensação e sublimação. Tá? Anotem, pessoal. Eu quero que vocês façam o seguinte. Pega esse diagrama de fases, que tem essas mudanças de fases, e faça um post-it disso. Tá? Isso merece, pessoal. E o primeiro diagrama de fases, que é esse igual está aqui no quadro, e esse último. O primeiro e o último merece um post-it. Porque se cair na prova, e acredito que caia, você derruba ele. O primeiro e o último. O primeiro e o último. Esses dois você tem que saber ir para a prova sabendo. Show de bola? Pessoal, então antes de entrar na tal das propriedades coligativas, eu já vou resolver uma questão para vocês em 2020, para vocês verem que quando eu falo que a nossa banca cobra tranquilamente química, ela pode complicar. E nós vamos complicar depois do intervalo. Mas antes do intervalo, o pessoal do online também vai acompanhar comigo, vocês vão ver que é bem tranquilo. Deixa eu só ver uma aqui, Marcelo, se o pessoal tem alguma dúvida aqui. Marinalva Maciel. Oi, professor, o YouTube me recomendou. Tamo junto. Show de bola. Ó, siga meu Instagram ali, pessoal. Quem ali que tá no chat aí, ó. Siga o Insta aí, que dicas e dúvidas pertinentes à nossa matéria. Vai bombar, hein, pessoal? Uhul! Então vamos resolver a questão número 16. Todo mundo comigo, por gentileza? Quem que vai ser o aluno querido que vai me ceder o material? Pô, Nicolas. Pode ser o Nicolas. Porque o meu material, como você sabe, ele está faltando deixa eu só ver aqui. Ele está faltando as últimas questões, né? Porque se eu imprimisse por uma questão, quantas árvores? 14. O que ele está pedindo aqui? Ele quer saber assinar a alternativa que apresenta as grandezas físicas. Olha a pergunta aqui, ó. Posso usar aqui? Olha só, o Nicolas me passou uma questão aqui, ó. Olha só. Ele fala assim, ó. É uma questão do núcleo de concurso da UFPR, tá? A Universidade Federal do Paraná, da CFO, curso de formação oficial da PM. Ele fala assim: entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias, estão o volume, a temperatura e a pressão. Mostrei para vocês volume e não, volume não apareceu, né? Mas temperatura e pressão foi o que eu falei até agora. O gráfico aqui, que é o mesmo desse daqui, mais ou menos, representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível apresentar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas, respectivamente. Então, para complicar, ele não falou XY, ele falou abscissa e ordenada. Ele falou assim: aluno, você sabe o que é isso? Preste bem atenção. E ele só quer que você coloque falando que no Y é pressão e no X é temperatura. E a questão do CFO, essa deve ser uma das mais fáceis que eu já vi, né, Nicolas? Porque as outras não são nada parecidas com essas daí, não. Pesada, querem estudar pesado, partiu para CFO. Agora vem aqui comigo. Vamos resolver a questão número 16 de 2020. Ó, pessoal, já começando, ó. Começando já nervoso, mais conhecido como prova do ano passado. Eu vou desenhar. Nicolas, quanto tempo nós temos? Como é? E que hora que é o intervalo? 25 minutos. Tá, então dá tempo. Pessoal, eu só vou pedir para você um momentinho para eu desenhar aqui. Diga-me. Sempre. Sempre. Isso aí. Sempre, Bruno. Não importa, ó, repetindo. Pegando o gancho do Bruno. Se essa curva
Tá para cá, não importa. É sempre sólido, líquido e vapor. Sempre. E é poucas vezes dentro da química que eu falo sempre, concorda comigo? Sempre, professor. Deixa eu desenhar aqui, pessoal, rapidinho, porque essa questão, você é a primeira vez que você está vendo isso daqui na vida, né? Concorda comigo? Quem está vendo pela primeira vez na vida isso daqui, levanta a mão. Sincerão mesmo. Mão lá em cima. Hands up, hands up. 1, 2, tá. Todo mundo já viu, então. Que bom, que bom, que bom. É um meio caminho andado. Mas quem nunca viu, o pessoal que levantou a mão, será que vai conseguir resolver a questão pela primeira vez que viu? Vai. Acredite no que eu estou falando para você. Porque não é difícil. É só interpretação. Professor, você fala bastante. Professor, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha só, esse gráfico aqui, por exemplo, ele já não é padrão. Ele vem aqui assim, e olha aqui, ó, ele faz um Y, bem diferentão. Ele marca o quê? Ai, senhor, eu odeio fazer isso daqui, mas vamos lá. Aqui no meio, olha só que sacanagem. Aqui, ó, bem no ponto triplo, ele marca 0,0098. Aqui, por aqui, ele marca 100. Meu Deus, aqui é 0 graus Celsius, né? E aqui na ponta ele marca 374 graus Celsius. Tá. 0 tá pra... Aqui tá 0. Professor, tá fora de escala. Eu vou te escrever aqui, ó. Fora de escala. Porque daí o pessoal liga lá o YouTube, vê ao vivo e fala, aquele professor é retardado. Mas olha aí, aqui, ó, a legenda, pega a legenda, fora de escala. Licença poética, lógico, desenho ilustrativo, licença poética. Opa. Pessoal, vamos lendo a questão até que eu estou desenhando aqui, por gentileza. Por gentileza. Vão tentando interpretar. Que esse desenho eu não posso fazer estroncho. Ele tem que ser bem bonitinho. Já estou terminando, pessoal. Fechou? Até que enfim. Ficou bonito esse, hein? Mais ou menos. O senhor ficou bem igual a tua cara. Vamos lá. Assim, é que esse daqui eu não podia fazer estroncho porque é influenciado, né? Ó, ele deu os pontos, né? Eu não marquei os pontos. Ele fala que aqui é B. Eu acredito que é aqui, né? Não marca, né? Ele só coloca no aberto. Ele fala B, ele fala A, ele fala C e D. Vamos ler a questão, nem sei que são esses pontos aí, mas vamos descobrir agora. Todo mundo comigo? Pessoal do online, pessoal do presencial? Partiu.
Diagramas de fases são gráficos construídos para indicar uma condição de temperatura e pressão de uma substância e suas mudanças de estado. Cada uma das curvas do diagrama indica as condições de temperatura e pressão nas quais as duas fases de estado estão em equilíbrio. Modificado de Usberg e Salvador, que é justamente o nosso livro referência, né? Considere o diagrama de fases da água representado na figura do quadro do professor. Eu, ali. Ou seu, no seu material. Ah, tá fora de escala, né? Se ele tá fora de escala, eu não posso estar também? Claro que sim. Tá aqui, ó, tá escrito ali. Baseado no diagrama e nos processos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Number 1. Aqui. 1. A temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da pressão. Tá. Vamos pensar. Professor, o que é a primeira coisa que eu vou fazer nesse gráfico, eu, aluno, na hora da prova? Você vai pegar a sua caneta e vai marcar sólido, líquido e vapor ou gasoso. Você que escolhe. Isso é importante você marcar para te situar. Agora vamos ler lá. A temperatura de fusão. O que é a fusão? Sólido para o líquido. Eu estou aqui, sólido para o líquido. Da água aumenta com o aumento da pressão? Ele está falando o seguinte, que a temperatura de fusão, ou seja, essa passagem do sólido para líquido, aumenta, ó, minha mão, aumenta com o aumento da pressão. O que está acontecendo com o gráfico? Baixando, perceba. Por isso que eu falei, tem que prestar atenção em cada gráfico, porque esse daqui estaria certo, mas esse daqui é diferente. Ó, esse aqui, ó, a temperatura aumenta conforme aumenta a pressão, porque ele é um crescente. Esse daqui é um gráfico decrescente. Professor, caçador. Ó, tá diminuindo, o gráfico é decrescente conforme eu aumento a pressão. Então a assertiva 1 está certa ou está errada? Está errada, porque conforme aumenta a pressão, o que é que ele falou na assertiva? A temperatura de fusão aumenta com o aumento da pressão? Não. Olha aqui, ó. Conforme o aumento... É porque eu fiz a leitura assim, né? Mas você pode fazer a leitura tanto descendo quanto subindo. Você que escolhe. Quanto maior a pressão, porque eu estou subindo aqui, menor a temperatura. Tá vendo? Eu fiz duas leituras diferentes, ó. Quanto maior a pressão, menor a temperatura. E qual que seria a leitura para cá? Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Tá? Eu fiz duas leituras para você. Você escolhe, morango com chocolate. O professor Edson ensinou, tá? Aumento conforme o aumento da pressão? Não, a temperatura voltando. A temperatura de fusão diminui conforme eu aumento a pressão. Show de bola? Você que escolhe a leitura, tá? A leitura do gráfico é, conforme eu aumento a pressão, aqui, ó, eu estou aumentando a pressão, menor a temperatura. Concorda comigo? Entendendo por quê? Ó, eu estou me deslocando. Quanto menor a temperatura de fusão, eu estou fazendo várias leituras para você entender. Quanto maior a pressão, menor a temperatura. E quanto maior a temperatura, maior a pressão. Caminho de ida ou de volta. Show de bola? Entenderam? 2. Eu não sei porque ele colocou B, A, C e D. Não, porque ele quis. Então a 1 está errada. 2. Na temperatura de 100, aqui, graus Celsius, e 218 atm. Aqui, cadê? A água é líquida? Por favor. Ele está falando aqui, ó. Ele está falando, aluno, querido, 100, a pressão, o que você faz? XY? O que é aqui no meio? Líquido. Então, o que é a primeira coisa que você vai fazer numa questão dessa? Colocar as fases, sólido, líquido e gasoso. Vapor. 4, 3, né, professor? Você está meio fora, né? 3. A água sólida, gelo, sublima
tem que saber o que é sublimação. O que é a sublimação? Vice-versa. A uma pressão de vapor superior a 1 atm, essa é difícil. Não é difícil, é médio. Olha o que a questão falou. Ele falou que a sublimação da água... Ó, eu vou ler e você só olha para o gráfico, não precisa você ler. Você me escuta. A água sublima a uma pressão de vapor superior a 1 atm. Não. Superior a 1 atm, eu tenho sublimação, pessoal? Não. Eu não tenho nem sublimação superior a 1 atm. Então, a água sublima, a resposta correta seria: a água sublima a uma pressão inferior a 0,06 atm, que é somente essa passagem aqui, ó, sólido para vapor, vapor para sólido. Ele fala 1 atm. Não, a 1 atm está aqui, ó. Então eu tenho fusão, vaporização, eu não tenho sublimação. Sublimação tá aqui. Essa seria a alternativa mais difícil, tá? Então essa daqui tá o quê? É, errada. 4. Na temperatura de 0 graus Celsius, aqui. E 0,006 atm. Tá aqui, ó. Aqui. A água encontra-se na fase sólida. Sim, tá ali. Viu só a nossa banca? Não é difícil, concorda comigo? Obrigado, Nicolas. Então, quem levantou a mão antes, que viu pela primeira vez essa matéria, esse diagrama de fase, conseguiu entender? Viu que não é difícil? É só o quê? Interpretação. Tem que cuidar. Qual que é a assertiva mais difícil que vocês acharam? A 1 ou a 3? Eu acho que as duas, né? Que ele fala que você tem que cuidar. Pera aí. A temperatura de fusão, o que acontece conforme aumenta a temperatura? Ela diminui conforme eu aumento a temperatura. Ou ela aumenta conforme eu aumento a temperatura. Ou eu diminuo, né? Eu aumento a temperatura, eu diminuo a pressão. Antes eu falei o contrário. Percebeu que eu falei o contrário antes? Ninguém me corrigiu. Não, eu falei errado. Não, ó. Agora que eu percebi. Pessoal do online, cola aqui, ó, que eu falei o contrário. Porque eu me empolguei, né? Flechada e tal. Professor, você viaja. Quanto maior a temperatura, seguindo esse diagrama aqui, a temperatura de fusão. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. E eu falei maior a pressão. Eu falei certo? Ah, então, meu Deus, desculpe-me. Eu achei que tinha falado o contrário. Pessoal, Marcelo, corta, não tem. Marcelo vai escutar uns 20 corta, tudo não dá. Então eu falei certo. Então tá bom, se eu falei certo, então fechou. Achei que tinha falado errado. É, porque a gente fica, eu tento explicar da melhor maneira possível. Quanto maior a pressão, menor a temperatura. É só eu caminhar no gráfico, né? Tô caminhando, ó. Tô diminuindo a pressão e tô diminuindo a temperatura e tô aumentando a pressão. Ou tô aumentando a temperatura e tô diminuindo a pressão. Legal, né? Isso eu vou fazer um GIF para vocês. Um GIF fazendo assim, ó. Aumenta aqui e diminui. Vai assim, ó. Entendeu que legal? Ó. Diminui e aumenta, ó. Top, hein? Sim ou não? Obrigado pelo incentivo. Marcelo, aqui. Qual é o próximo assunto? Agora, quantos minutos temos? 10. Agora sim vamos entrar nas propriedades coligativas. Agora, professor? Claro. Tonoscopia, ebulioscopia. Professor, vou para o médico? Não. Crioscopia e a tal da osmose. Cadê mais canetões? Pessoal, a parte mais difícil disso daqui, acredito no que eu vou falar. A nossa banca não arriscou. Ela te deu 1 ano para estudar. Eu falei, 2020, piazada. Só olha o gráfico lá, vão macerando o assunto. Eu não sei, acho difícil ela vir, ó. Deu muitos inscritos esse ano, mais que o ano passado. Como que está a média da SpaceX? Tem que analisar isso daí. Porque se for muito concorrido, eles vão apertar.
eles vão vir para cá daí, ó. Eles vão cobrar as questões que exigem cálculos quantitativos aqui. Mas, se vier aqui, você está nadando de braçada, com o pé de pato na mão e nos pés também. Tchau, tchau, tchau. Se vier aqui. Mas agora, se vier aqui, acredita no que eu vou falar. A parte mais difícil aqui são as contas. A teoria vocês vão entender de boa, tá? Muito tranquilo. A parte quantitativa, e eu separei no material. Eu separei no material de propósito. Primeiro eu coloquei o que é toda a teoria da ebuloscopia, da crioscopia e da bilioscopia. Eu falei 2 vezes, acho que ebuloscopia. Tonoscopia faltou. Eu coloquei primeiro a teoria delas e eu fiz uma segunda parte da parte quantitativa delas, para você entender a parte teórica, bem entendido, e depois a gente cair aonde? A gente não, professor, nós, licença prática. Para nós cairmos aonde? Nas questões que exigem cálculo. Mas primeiro vamos entender a teoria. Olha só, essa parte que é importante, hein? Essa exige post-it. Exige não. É necessário post-it, tá? De verdade, pessoal, se você não fizer a post-it dessa, e que é uma questão dessa, e você errar, eu vou te bloquear. Brincadeira. Brincadeira. Olha só, a intensidade com que as propriedades coligativas ocorrem depende, olha a palavra, um advérbio de intensidade, Nicolas? Unicamente? Não diria intensidade, não, né? De extensão, alguma coisa assim, né? É difícil classificar advérbio, eu nunca fui bom nisso. Olha a palavra unicamente, ela é forte dentro da química, e aqui é forte. A intensidade com que as propriedades coligativas ocorrem depende unicamente da quantidade de partículas presentes na solução, mas não depende da natureza dessas partículas. Então você não vai confundir aquela parte da pressão máxima de vapor, temperatura de ebulição, com aqui, ó, com essas propriedades coligativas aqui. Lá eu estava falando da pressão máxima de vapor, que tem a ver, claro, tem a ver com esse assunto, claro que sim, mas lá eu estava analisando individualmente a PMV, a temperatura de ebulição com aquelas pressão externa, temperatura, natureza do líquido. Aqui, quando a questão ela vem falando diferente, ela fala, ó, tonoscopia, ebuloscopia, osmose e crioscopia. Ela vem bem especificamente. Porque aqui, saúde, ou americanizando, God bless you, a intensidade com que as propriedades coligativas ocorrem depende unicamente, isso é post-it, hein, da quantidade de partículas presentes da solução, mas não depende da natureza das partículas. Então, vou colocar aqui no quadro, ó, a intensidade. Pessoal, isso daqui é extremamente importante. Extremamente importante. Pode, Nicolas, se quiser, até daqui, ó. Se quiser, fica a seu critério. A intensidade com que as propriedades coligativas ocorrem depende unicamente, olha que palavra forte, da quantidade de partículas presentes na solução. Tá. Show de bola. A intensidade com que as propriedades coligativas ocorrem depende unicamente da quantidade de partículas presentes na solução e não depende da natureza delas. Quando ele falar em natureza, é aquela parte lá que ele vai comparar para você, ele vai dar 3 substâncias e vai falar assim, qual é a mais volátil, qual apresenta a maior pressão máxima de vapor, que era o assunto
desse primeiro bloco da aula, tá? Quando ele falar disso. Mas quando ele falar das propriedades coligativas, e ele vai falar especificamente. Ebuloscopia, crioscopia, ebuloscopia, tonoscopia, osmose. Depende do quê? Depende da quantidade das partículas presentes na solução, tá? E não depende da natureza, nada. Aqui é a quantidade que vai alterar. Isso a gente vai estudar mais detalhadamente e vocês vão entendendo aos poucos, porque eu vou explicando uma por vez. Olha ali a explicação. Por que muda será as propriedades, pessoal? De pressão, de ebulição, de congelamento e de osmose, devido à quantidade de substâncias que eu coloco nessas soluções. Está escrito ali embaixo já, né? Já tem uma resposta ali para você. Que basicamente o que interfere? Por que quando eu adiciono uma substância, uma quantidade de partículas numa solução, eu vou mexer com a estrutura delas? Porque o que eu promovo? Eu falei isso no início da aula também. Eu promovo, está escrito ali no material. Interações entre as moléculas, o meu café, meu soluto e meu solvente. Eu promovo interações que vão fazer o quê? Vão modificar a força com que aquelas moléculas se ligam. Ou vai dificultar, fazendo com que a minha água não ferva lá no Arábia Saudita, onde o Nicolas vai estar fazendo o curso. Não ferva a 100. Ela precisa de 120 para ferver. Ou lá no Alasca, onde você vai estar no gelo. Ele vai entrar uma temperatura de fusão maior do que eu preciso. Menor, no caso, né? Menor. Ele vai virar a água a uma menor temperatura. Então, essas interações intermoleculares que vão promover todas essas modificações. E vocês sabem disso muito fácil, quer ver? Quem, por exemplo, costuma fazer arroz em casa? Basicamente, todo mundo. Não precisa. Faça esse teste amanhã. Ou, professor, amanhã eu não quero. Tudo bem. Porque você coloca sal na água, concorda comigo, sim ou não? Claro. Faça esse teste. Pega a panela, pessoal do online, Masterchef, cola comigo. Pega a panela, enche a quantidade de água que você é necessária e deixa ela ferver. Beleza. Daí pega o sal que você joga e joga em cima para ver o que acontece. Na hora que você joga o sal, o que vai acontecer? Ela vai parar de ferver na hora. Vocês já pensaram por que disso? Por que isso acontece? Não, é interessante isso. Olha só, né? A água está fervendo e eu pego simplesmente um sal, cloreto de sódio, NaCl. Você sabe quem que é ainda o sal. Você sabe exatamente quem que é o sal. E joga, de repente, para de ferver. Que interessante. Por que será? Será que tem a ver com propriedade coligativa? Claro que sim. Porque o que o NaCl, que é um sal, vai fazer na água? Dissociar. E eu vou ter íons presentes, concorda comigo sim ou não? E o que eu tenho na água? H mais ou H menos. E eu não vou promover novas ligações químicas, sim ou não? E essas novas ligações vão ser mais fáceis ou mais difíceis de quebrar? Mais difíceis, por isso que a água vai demorar mais para ferver. Que interessante, né? Olha só que legal. E por que o pessoal joga sal, então, lá nos Estados Unidos? Estou lá em Nova York. Professor, por que Nova York? Porque foi a primeira cidade que me veio na cabeça. Professor, eu gosto de Chicago, tudo bem? Por que eu estou lá na neve e jogo sal? Ele vai derreter mais rápido. Por que vai derreter mais rápido? O que é derreter mais rápido? Vai mexer na ligação das moléculas. Elas vão fundir a uma temperatura mais baixa. Como assim, professor? Não consigo entender isso. A temperatura ambiente é frio. Pensa num lugar frio. A temperatura ambiente, qual que é a temperatura que... Temperatura ambiente não. Qual que é a temperatura de fusão da água? 0. Ou seja, ela vira de sólido para líquido a 0 graus. E o que eu quero na neve? Eu quero
sumir com o sólido, eu quero que vire líquido mais rápido, porque eu não consigo andar na neve. Se eu jogo sal, o que vai acontecer? A temperatura de fusão vai diminuir. Diminuir para mim não é bom, porque a temperatura na realidade está a menos 5 graus. E digamos que eu jogo sal e a temperatura de fusão cai para 5 graus, menos 5. Ou seja, a menos 5 eu vou conseguir com que a água vire de sólido, vire líquido. E para mim isso é bom, porque se eu não tivesse sal, ela ia só ir a 0 graus. Eu continuaria tendo gelo, mas eu quero que a minha cidade ande. Então eu vou jogar sal para que essa temperatura de fusão diminua. Então eu acabei de dar o exemplo para você repetindo, né? Professor, você repetiu o que você falou na aula? Mas basicamente. Eu vou ter a tal aqui, eu dei exemplo da tal da ebulioscopia, que é a temperatura de ebulição do Nicolas, e a crioscopia do Everton. Show de bola? Intervalo? Pessoal do online, muito obrigado pela presença de vocês, deu o nosso intervalo. Eu não consigo dizer para vocês quando será a nossa próxima aula de Química, mas para vocês não se perderem, o pessoal acompanha online. Acompanhe lá na aba Eventos, né? Sempre tem lá com uma semana, no mínimo, de antecedência, todos os eventos daquela semana lá. Tá bom? Pessoal, podem me acompanhar agora nas redes sociais. Qualquer dúvida, professor, não entendi aquela parte da aula lá. Mande para mim que eu respondo. Show de bola? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Show de bola.